Você que é mãe, já se sentiu cansada ou sobrecarregada? E já se pegou pensando, eu amo meus filhos, mas não aguento mais? Olha, se a resposta for sim, calma que você não está sozinha. A maternidade pode ser linda, mas também é desafiadora e muitas vezes solitária. E é por isso que hoje nós vamos falar de maternagem respeitosa, estresse na maternidade e burnout parental, com a doutora Mônica Cerezer. A doutora Mônica é psiquiatra há mais de 30 anos, ela trabalha com educação parental e ela é especialista em maternagem respeitosa e educação positiva respeitosa. Por isso, fique com a gente nesse episódio que nós vamos ter reflexões importantes. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, principalmente com aquelas pessoas que podem se interessar nesse assunto. Isso aí, o Saúde em Diálogo começa agora. Mônica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Esse é um assunto que muito nos interessa como mães. Com certeza. E tenho certeza que vai ser muito interessante para uma grande parcela das mães hoje que tem várias dificuldades na criação dos filhos e de lidar ali com a maternidade. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço pelo convite. E antes da gente entrar no assunto, eu queria saber primeiro, assim, quem é a Mônica? Pois é, a Mônica, eu vou começar pelo que é mais importante para mim. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu falo que eu não sou mais a médica, né? Que eu parei o ano passado de atender clinicamente, porque eu vejo como um propósito na minha vida de estar trabalhando com mães. E eu sempre falo, se eu soubesse, né? Se eu soubesse do que eu sei hoje, como seria diferente lá atrás a educação dos meus filhos. E podendo ter essa informação agora e poder passar para mais pessoas e entendendo que é um processo, né? Mãe não tem manual, mas a gente pode aprender. Eu sempre falo isso. Então, eu sou essa mulher que está aqui hoje como médica, psiquiatra, com essa experiência que eu tenho de 30 anos, com a experiência de mãe, né, de 3 filhos, hoje adultos, todos encaminhados, mas que fica aquela coisa, poxa, o que eu posso fazer para estar ajudando, né? E o que eu posso fazer conduzindo as mulheres, podendo evitar passar por coisas que eu passei e não sabia. Então, se eu soubesse, eu acho que é bastante importante para a gente poder estar dividindo, criando uma comunidade, trabalhando com mães, num grupo de mães. Tem um momento que a gente trabalha o Solte a Voz, que é dar espaço para a mulher, porque assim a gente fala muito da criança, mas a gente esquece de falar das mães. Então a mãe realmente é uma coisa mais solitária, que ela tem que estar lá na operação o tempo inteiro com o filho, com o marido, com casa, com o parceiro, o que for, e tem que ser essa mulher, né? A gente está desconstruindo isso, de ser a Mulher Maravilha, né? Que eu dou conta, que eu tenho que sempre estar forte, não posso ser vulnerável, não posso me mostrar frágil. Então eu sou essa pessoa. Estou aqui tentando trazer para essas mães um pouco mais de informação, de uma forma muito prática, muito didática e formando uma comunidade, não sabendo mais, mas aprendendo junto. Eu acho que o coletivo é que vai fazer a diferença para a gente criar um mundo melhor, pessoas melhores, com menos problemas emocionais no futuro. Então, trabalhar essa primeira infância é fundamental, só que não tem como trabalhar a primeira infância se a gente não trabalhar as mães. Então, é o pilar, né? O alicerce que a gente vai estar construindo. Eu acredito num mundo melhor, quando a gente está mais inteira, né? Vocês como mães estando bem, seus filhos estão bem. É a mesma coisa, eu já com eles grandes, eles percebem e a gente quer estar bem. Só que a gente precisa de instrumentos, ferramentas e se conhecer para poder caminhar para esse lugar, né? Sim, que trabalho lindo, maravilhoso o seu trabalho, sua história. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente o que é maternagem respeitosa que tanto está se falando. Sim, então, quando eu falo de maternagem respeitosa, a gente fala de 3 pilares, que é você estar trabalhando a empatia. Não tem como você estar criando uma criança que pode crescer no mundo, criando um ambiente melhor, criando aquela energia gostosa de você estar bem e quem está no seu entorno está bem, se você não ensina a empatia. Que é aquela coisa de me colocar não só no lugar do outro, mas poder sentir o que está acontecendo, trocar de cadeira, ter uma referência diferente, porque vocês têm suas crenças, vocês vieram de famílias diferentes, eu também, e a gente pode ter algumas coisas que se cruzam em termos de valores comuns, mas a gente não pensa igual, a gente não sente igual, e a gente precisa fazer esse exercício. Como será que ela está se sentindo? O que será que está acontecendo? E eu poder fazer isso com meu filho. Esse é o primeiro ponto, eu acho que para mim é um dos mais importantes. Trabalhar o respeito, que é o segundo pilar. A gente cobra muito respeito dos filhos, mas será que a gente respeita os nossos filhos? Eles estão em construção. Em primeira infância, eles são pura emoção. E a gente cobra deles sentimentos, emoções que eles não sabem nem o que é. Eles não sabem nem lidar com o que eles sentem. A gente, muitas vezes, já adultos, formados, e enfim,
não sabemos lidar. E como que a gente cobra de uma criança? Sim. Engole choro, para de chorar, faz isso, vai fazer aquilo, não bate o seu irmão, divide o brinquedo. Não, se eu estou numa fase que eu não vou dividir, por que eu tenho que dividir? Então, assim, não é respeitoso. Você pode ensinar que a gente pode dividir, enfim, mas eu tenho que respeitar o momento da criança. E a gente tem que entender que quando a gente fala de pilar, a gente fala de conexão. Então, é empatia, é o respeito e conexão. Se eu não me conecto com aquela criança, eu pressuposto que está tudo bem o que eu estou falando, na educação mais autoritária ou uma educação permissiva, e eu não tenho essa conexão de entender o que pode estar acontecendo. Então, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles estão interligados, esses 3 pilares. Então, essa é a base da maternagem respeitosa. E existe diferença entre maternagem respeitosa e maternidade. Então, Como é que a se maternidade relaciona? é um termo que a gente usa para algo que é intrínseco à mulher. Então, eu vou para a maternidade dar à luz. A mulher vai dar à luz. Agora, maternar, qualquer um pode maternar. O homem, a mulher, a avó, a cuidadora, a babá, enfim. É o ato de cuidar daquela criança. Então, a gente usa mais a maternagem para não nichar só na mulher, para poder estar podendo colocar a questão da parentalidade em si, também da coparentalidade em ação, que é como que eu estou dividindo com o meu parceiro o cuidado do filho, né? Então, acho que isso é muito importante e um dos fatores que a gente fala no estresse, quando não tem essa coparentalidade presente, fica muito a mulher fica muito sobrecarregada, e aí vão vindo os problemas aí. A coparentalidade é como se fosse... É o casal. É o casal. É o casal. Então, é o ato do casal dividir ações, de cuidar juntos, dividir tarefas. Então, se a gente fala coparentalidade, quando a gente avalia, por exemplo, estresse ou um caso de burnout já, tanto que existe burnout parental, é que eu foco nas mães, então eu falo mais do burnout materno. Mas os dois podem entrar em burnout, dependendo de como eles estruturam essa família. Então, a coparentalidade é como eu divido as ações e os cuidados do casal para com o filho. E isso a gente tem que considerar se é boa, se é saudável, se não é, se existe, se não existe. Porque a gente sabe muito, mãe acorda, que tem coisas que a gente não vê. A gente vê. Mas Sim, tem muita gente que não vê. Então, um negócio meio invisível ali que a mulher faz para as pessoas de fora. Que eu vou acordar, vou ter que cuidar, por exemplo, pequenos, os meus 3. Então, eu vou levantar, vou ver a roupinha, vou dar comida, vou dar o café da manhã. Tem que ter café da manhã, tem que ter coisas na geladeira. Então, quer dizer que eu tive que fazer supermercado, tive que pensar no que vai comer no almoço, tem que pensar no lanchinho da tarde, tem que pensar na dinâmica. Eu falo assim, são micro coisas, parecem coisas muito minúsculas, mas são 1000 micro coisas que no final tomou sua tarde. Muitas coisas, exatamente. Isso que você já introjeta como algo automático. Agora você tem a sua casa, você tem a sua funcionária que vai estar cuidando da casa, você tem que estar indo para o seu trabalho, enfim, não sei se você tem pessoas que você gerencia ou não, mas mesmo que eu não saia para trabalhar dentro da casa, são múltiplas tarefas que a gente tem que ter. Sim. E a gente não valoriza as mulheres que estão em casa. E fala, mas ela não faz nada. Ela faz muita coisa, porque se ela não tivesse lá, não teria acontecido um monte de coisa. Então, acho que a gente tem que trazer luz a isso, trazer consciência a isso e valorizar a mulher. Não estamos aqui falando no sentido de feminista, né? Um discurso feminista. Mas é fato, gente. A gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, existe uma cultura mais da mulher, e da mulher meio Virgem Maria, né? Aquela coisa que vou acolher, vou passar, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar, eu tenho que dar conta, que é meio romantizado essa questão da maternidade. Sim, então, acho que tem que desromantizar um pouquinho e essa mulher sair desse pilar de fortaleza, de que eu tenho que dar conta, que eu não posso ser vulnerável, para ser humana, simplesmente. Eu não dou conta, eu choro, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô com raiva, me deixa, quero ficar quieta, não vou fazer nada, vão comer lanche, pede iFood, sei lá. Precisa ter um espaço para essa mulher. Por isso que a gente trabalha essa coisa do solte a voz lá no consultório. Porque solte a voz. Quem que escuta essa mãe? Quem que escuta essas dores? Quem que divide essas dores? É só quem passa. E entender, eu acho que o estresse é algo que está sempre envolvido na maternagem, Sim, não é? sim. Porque assim, não existe, eu acho que uma mãe que não tem e assim, eu acho que tem que considerar, por exemplo, o estresse. Não dá pra gente falar que a gente vive sem estresse. Então, a gente fala que tem um estresse positivo e tem um estresse negativo. Exato. Então, eu falo que tem uma curva de estresse. Né? Tem uma curva. No consultório, eu aplico um teste para a gente avaliar onde você está na curva do estresse. Então, se a gente pensa numa curva que eu vou dividir para cá,
Pra cá eu tenho um estresse positivo. Uhum. Beleza, então eu tô funcional, eu consigo fazer as coisas, às vezes eu sinto um pouco de cansaço, mas ok. Quando eu passo pra cá, eu já tô entrando num estresse negativo, e aí já Entendi. começa a ficar perigoso. E a gente não percebe, me uso sempre muito como exemplo. Eu, se considerar assim, enquanto perfil, sempre fui muito estressada. Mas eu não tive a educação emocional lá atrás. Não Uhum. tinha isso, na minha geração não tinha isso. Ai, Sim. como você se sente, filha? Não, eu olhava e não tinha nem o que falar. Você Era faz, mais você faz o quê? autoritários, né? Super. E assim, e Era um tudo outro tipo de bem, é o que eles criação. podiam fazer, é o Também que concordo. dava, É o que e tinha é o na que época. tinha. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Sou muito grata aos meus pais, mas enfim, essa coisa do emocional não existia. Então, o que você faz com a sua emoção? Eu aprendi que tinha que ser forte, tinha que se esforçar, tinha que dar conta, cai, levanta, e não sei o que, não reclama, vamos para a vida, vai, a coisa acontece. E eu fui vivendo uma vida estressada e não tinha consciência desse estresse. Porque era até legal, né? Você fala, nossa, estou fazendo um monte de coisa. Ser esforçada era reconhecida. Você te olham como, nossa, essa daí Nossa, olha, ela dá é conta dos boa. três, ela não sei o É. quê. Não, não. Tava tudo errado. Por isso que eu falo, eu adoro falar de mim no sentido de não faça o que eu fiz, porque se eu soubesse, é uma coisa que não é uma coisa melancólica, né? Ai, se eu soubesse, por exemplo, não, que legal. Se eu soubesse, mas não sabia. Então foi o que deu para fazer, o que eu falo aos meus filhos. Eu fui a melhor mãe que eu pude ser. Sim. Sinto muito por isso, sinto muito por aquilo, mas é o que dava. Agora, se eu puder passar isso para as mães antes, eu escuto muito em rodas de conversa, eu falo, nossa, eu passei por isso. Então, peraí, calma. Posso dividir? Olha, é como se você pudesse fazer. Reescrever Como é que a tem quando você história. conta a história de um filme que você fala, tem um spoiler, vou dar um Sim, spoiler, vou te dar um spoiler do que pode acontecer. Uhum. Então, faz assim, tem esse caminho, vamos por aqui. Poxa, que delícia, você pega na mão e acompanha. Com certeza. Né? Então, se acolhe, você fala, olha. Através da experiência dos outros, Sim. você começa a ter um olhar e fala, putz, posso prestar atenção E nesses aí, pontos. eu acho que é importante citar que não é no lugar de maior, não é no Sim. lugar de pai, eu sei o que. Eu não sei nada, não é isso. Eu tenho experiência, eu tenho a vivência. Para mim funcionou assim, pode ser que para você não funcione assim. Mas tenta, né? Vamos ver, dá para que posso fazer diferente? Porque fica aquela coisa solitária da mulher e ela não tem espaço interno para falar o que eu sinto, o que eu faço com o que eu sinto, que emoções que eu quero ter. Eu trabalho muito no consultório o que a gente chama de mapeamento emocional, que é você pegar uma questão da mãe e eu vou mapear. Então, como que eu vou mapear isso? Eu tenho que entender que emoções agradáveis eu quero sentir. Aí já temos um problema, porque muitas mães, e eu posso me colocar no lugar, não definem emoção. Que emoção? O que eu sinto? A gente vai falar de uma emoção, mas não é uma emoção, é um pensamento. Uhum. O que é que eu sinto? Então, não sabe nem definir exatamente o que eu estou sentindo. E aí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não sou feliz, eu não sei o quê. Mas você falou isso não é sinal de felicidade? Não tinha pensado nisso. Nossa, então eu acho que eu sou, né? Então, assim, porque tem uma coisa da sociedade, tem algo que a gente tem que bater cartão, é checklist. Se você não tiver isso, se não tiver uma casa bonita, um carro legal, não sei o quê, vou viajar para Disney, vou comprar não sei o quê, você está fora do padrão. E se está fora do padrão... E muitas vezes elas são desconectadas de si próprias. Sim, exatamente. Né? Elas desconhecem de si mesmo. Esse que é o ponto. Então não tem valores. Quais são os meus valores? Sim. E aí o que acontece? Eu saio da minha essência. Porque eu sou o conjunto do que eu quero sentir, das emoções agradáveis que eu quero ter com os meus valores. Então, se você vai contra um valor, porque a gente vai, gente, não vamos ser hipócrita. Fica replicando padrões que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a gente. E aí você quer educar o filho. Por quê? Não pode. Porque tem que ser. Então, exatamente, daí entra no autoritarismo, né? Temos um problema. Ou essa criança vai crescer super bonitinha, obediente àquilo que você diz, ou ele vai se rebelar. Só que esse serzinho que vai crescer obediente, ele tá deixando de ser quem ele é. Sim, tá. Entendeu? Exatamente, tá tirando a essência de quem ele é. Então, é sobre isso que eu falo na maternagem respeitosa, é respeito, mas eu tenho que ter respeito primeiro comigo. Não dá para eu querer respeito de ninguém se eu não me respeito. Eu enxergo muito isso como um olhar para dentro mesmo. Isso. Fugir desses padrões que a gente vê fora, com Sim. as redes sociais, que a gente tem mais acesso a padrões muito diferentes dos nossos. A gente querer se pertencer o tempo todo a esses lugares que a Sim. gente não cabe nesses lugares. Sim. A gente cabe no lugar que é nosso, que é o melhor lugar do mundo, Exatamente. é nosso. Só que a gente primeiro precisa o quê?
se conhecer. Se conhecer. Saber o que a gente gosta, saber o que a gente quer e sair desse pertencer a qualquer coisa, qualquer porque custo. é legal, a qualquer Isso custo. que é importante. E aí qualquer você deixa custo. de viver sua família, você deixa de viver com seus filhos, com seus pets, com seu marido, Uhum. porque você tá apegado nesses padrões. Não, e Exatamente. cada vez mais, se a gente quer seguir padrões, a gente vai ficar louca, né? Porque agora cada hora é um padrão Não, novo. exatamente. Muitos padrões, gente. Não dá pra acompanhar essa moda. É, Fazer pelo amor checklist de de Deus. padrões. É um Então, mas aí estresse, a uma gente fala da loucura. autenticidade, que a autenticidade é uma das bases de uma linha que eu faço, que eu trabalho, que é a análise transacional. Então, a intimidade, a autenticidade e o respeito, que eles falam também. Só que a gente fala de intimidade, não é por exemplo, um casal, não é eu estar num ato íntimo. Intimidade é trocar emoção, é trocar afeto. Quantos casais, de fato, trocam divide a sombra, ou mostra aquela sombra Amizade mesmo, né? Exatamente, aquela coisa de tipo, eu preciso de um abraço, eu não tô legal, me dá um colo. E não tem, porque você tem que sempre estar com a imagem do super-homem ou da Mulher Maravilha. Verdade. Então, esse é um modelo que a gente está passando para os filhos. E aí, ou vai para esse lugar de não posso ser frágil, ou vai para um lugar extremamente frágil, que a gente está vendo uma geração extremamente frágil. Eu esqueci até o nome, tem uma sigla para isso. Antes era geração VUCA, agora é geração BANI, se eu não me engano, que fala da fragilidade. Então, e como que eu lido com essa fragilidade? Geração mimimi, né? Exatamente. Geração mimimi Não que não pode porque nada. não sei o quê. Ai, vou trabalhar. Eu tive uma paciente que veio falando que ela era uma jovem, assim, ai, não dá para eu trabalhar, porque o que eles estão querendo? Eu fui contratada como esse cargo, mas eles estão querendo que eu faça aquilo. Primeiro emprego, quem que não fez um monte de coisa? Pois é. A gente faz um Agora monte eles de não podem coisa. nada. Não pode, só posso fazer isso. Então, se não foi contratada, não posso fazer. Então, a gente está trabalhando em termos de valores e criando poucas habilidades socioemocionais para os filhos. Então, a gente tem que pensar nisso. O que eu estou fazendo? Porque quais são os meus valores e as minhas habilidades que eu estou mostrando para o meu filho? Se bater ali na porta, daqui 20 anos, os seus filhos, quem que eu quero que chegue? Quem é o menino ou a menina que eu quero que se apresente a mim? Um cara íntegro, um cara respeitoso, um cara gentil, amoroso, prestativo, que vai lutar por aquilo que ele quer. Ou, Isso que eu fico pensando, ou não. desculpa, qual vai ser o reflexo da nossa sociedade daqui a uns anos? Mas sim, E exatamente. você é isso que você quer que ele chegue? Tudo isso que você está falando, eu Sim. vejo muito isso, né? A gente é tão exemplo, só que a gente não se enxerga como esse exemplo. Não, eu tenho que falar para ele que ele tem que ser respeitoso, mas é igual você falou, eu tô Isso, respeitando ele, eu tô respeitando meu exatamente. marido, eu tô respeitando quem eu encontro na rua, quem chega na minha casa, enfim, né? Ser o exemplo. Seu exemplo isso começa é por aí. Eu fundamental. acho que essa pergunta, isso que você falou é ótimo dessa pergunta. Quem eu quero que chegue aqui na minha casa depois de adulto, quando eu tiver ido morar fora, quando voltar? Eu sempre pensei uma coisa assim, mais do que palavras, ações. Palavra, assim, de verdade. Meu marido sempre fala, palavra, falar até papagaio fala. Pois é. Mas a criança, principalmente as crianças pequenininhas, a gente fala que elas não são, elas não interpretam direito o que está acontecendo, mas elas são excelentes observadoras. Sim. Então você pode falar, sei lá, mãe, você tá brava? Não tô brava não, tá tudo bem. Não tô tudo bem, não tô, eu tô fuzilando você assim. Senão você vai... Sabe que já aconteceu comigo, né? Eu tava brava por algum motivo, então eu não tô conversando. Quando eu tô brava, eu fico muda. Aí vem os dois. Você tá brava? Você tá brava, não. Cadê seu sorriso? Aí eu assim. Bonitinho. Cadê seu sorriso? Olha que bonitinho. Os meus já falam, tá de TPM? É isso. Então, mas a gente usa muitas vezes, existe a TPM, existe, fato. Mas muitas vezes a gente usa a TPM como uma forma de poder extravasar todos aqueles sentimentos que a gente não pode ao longo do mês. Então, por que a gente não pode falar das emoções para os filhos? Com certeza. Não é TPM, filho. Eu estou muito brava com uma tal coisa, mas eu já estou processando, já estou me cuidando, estou me autorregulando, já vou, daqui a pouco, eu vou estar bem de novo. Preciso de um tempo quieto. Porque daí você ensina a autorregulação. Você entendeu? Então, assim, só que quem ensina isso pra gente? Esse é o ponto, entendeu? Por isso que eu falo, mãe não tem manual. E essas coisas que eu venho trabalhando é como se fosse, não receita de bolo, mas assim, tipo, faz isso, faz aquilo, pensa nisso. Não dá, por exemplo, num livro que eu escrevi, a gente fala de, por exemplo, onde você vive? Presente, passado, futuro.
Quantas vezes você está vivendo coisas que já aconteceram, ou você está chateada com o teu marido por alguma coisa, ou porque, sei lá, a avó, tio, periquito, papagaio fez alguma coisa, você fica remoendo. E aí você vive isso, como se estivesse acontecendo. Ou você fica Pois pensando é. lá no futuro. Uhum. Ah, mas será? E se, não sei o quê, se não der certo, blá, blá. E cadê o presente? Uhum. E aí nessa realidade, hora, é. a criança pode estar passando por aqui e você está perdendo coisas, ou está Sim. deixando de dividir, ou está em outro lugar. A gente vive muito na linha do tempo. Muito, mas esse é o ponto. É um E isso exercício. é o perder o tempo de vida. É perder, é porque Né? você perde Porque enquanto a gente qualidade. está vivendo na linha do tempo, a gente está perdendo o maior presente que a que é o- gente tem, que é que o é- agora. Que é o né? agora, sim, que é o presente, né? É. Então, acho que isso é um ponto, outro ponto importante que a gente fala é a gente considerar que dentro da gente tem a nossa criança interior. Eu não sabia dessa história de criança interior lá atrás, mas não eu tinha andei nem tratando ideia. a minha porque era importante. Todo mundo tinha que tratar a Eu criança acho. Sim, com interior, certeza. às vezes eu falo anterior. A criança interior, que é Anterior. anterior. Teve uma sessão que eu fui fazer esse contato com a minha criança interior e eu passei por várias fases da minha vida. Aí eu pensei, falei, deixa eu já abraçar todo mundo aqui, porque geralmente a Isso. gente vai lá, abraça a gente pequenininha, Sim. ou em alguma fase. Falei, quer saber? Vou abraçar essa criancinha aqui na infância, na adolescência, e É o para tempo ela, vamos inteiro. resolver essa história. É. Aí você resolve o teu problema com a tua criança interior e fica mais leve, sabe? Então. Solta, porque às vezes a gente segura pedras, Segura, não, né? segura. Âncoras Eu falo que que é a fica sacola emocional. A carregando gente vai para. abrindo a sacola e só vai jogando coisa lá Pois dentro. é. E da relé você chega na vida adulta com essa Sim. mochila Então, enorme. muitas vezes o que acontece quando você vai crescendo e não tem consciência das suas dores, dos seus traumas lá de trás, você vai. Porque ela está aqui. Então, é como se a nossa cabeça fosse dividida em três partes. Então, tem uma parte que eu trabalho com o que eu aprendi em termos éticos, morais, de que eu tenho, que eu devo, que eu deveria. Tem uma outra parte que é onde estão as emoções, que ela está ali, a criança interior. E essas duas partes, elas são automáticas. Então, eu não paro para pensar. Então, por exemplo, se alguém para num lugar de idoso, e não é idoso, sai de lá um moção lindão, não tem como a pessoa não julgar se aprendeu esses valores. Nossa, que absurdo, como que foi? Não sei, né? Então, por exemplo, é automático. Ou a criança, na emoção, você vai estar num restaurante, tem um monte de criança correndo para lá e para cá, e você já se altera. Pô, não é possível, cadê o pai dessas crianças? Exato. Ninguém vai fazer nada? Já é automático, você não para peraí, deixa eu sentir o que está acontecendo, deixa eu ver, que é a terceira parte do cérebro, que é a única parte que para, processa e decide, toma uma atitude. Então, se eu não sei o que acontece, como eu equilibro essas três partes, eu vou viver muito tempo na minha criança, ou como se tivesse um pai interno falando para mim, a voz da mãe ou do pai, falando o que você tinha, o que você deveria e o que não deveria. E ela exige, ela fica aqui falando, dependendo de como foi a infância de vocês. Ou um ou outro é mais presente. E aí o que acontece? Se eu não sei quais são as dores da minha criança, ela vai dominar a minha vida. Então ela toma frente à minha vida. Então é muito interessante. Teve uma vez eu fui para Campinas, sentei num café com meu marido, a gente ouviu umas mulheres adultas ali, não eram meninas, eram mulheres. Não tinha como não ouvir porque estava na mesa do lado. Mas era uma conversa de criança. Nossa, eu não vou mais falar com ela porque não sei o que. Onde já se viu? Ela fez a festa lá e não me chamou? Que absurdo! E ela falou que é nossa amiga. Como que ela pode fazer um negócio dela? É verdade, ela não me contou, ela tinha que ter me contado, ela não me ligou. Isso é a criança falando. Ah, você tem um problema com a sua amiga? Então você vai processar o que você está sentindo. Poxa, eu fiquei muito chateada que teve a festa, ela não me chamou. Se é amiga, eu vou lá, uma amiga. Eu fiquei chateada com isso. O que aconteceu? Exato. Ela pode falar, não quis te convidar, beleza, lida com isso. Ou ela vai entender por que não convidou, mas não fica nessa coisa que fica remoendo, e fica triste, vai dormir chateada, ignora, passa reto, ninguém entende o que está acontecendo. E depois que nasce o filho, e eu já tive eu já vi isso acontecer, depois que nasce o filho de uma mulher assim que não cuidou esse lado interior dela, ela cuida do filho como se fosse uma outra criança. Sim, e aí eu já presenciei isso. Parecem duas crianças, mãe e filho parecem duas crianças. Exatamente. Tá tudo errado. Exatamente. Então, eu não gosto de falar que está errado, eu acho que assim, a gente não tem consciência disso. Eu lembro de uma vez os meus pequenininhos, eles eram pequenos e o meu ex-marido deu uma cartinha falando que ia terminar. Eu falei assim, tá bom, beleza. Então vamos pra vida, né? Vamos, é isso, vamos lá separar, tá certo. E eu não queria que eles sofressem, porque eu tive uma infância que teve muitas questões emocionais no sentido de, poxa,
ninguém me escuta, mas eu não tinha essa consciência e era diferente, como eu disse, a educação que grande pessoal da minha idade para cima teve. E eu não queria que ele sofresse por nada nesse mundo, mas eu estava na minha criança, porque eu também estava sofrendo, eu também não tinha a maturidade de olhar e falar assim, eu como mãe preciso educar essas crianças. E aí teve um momento na sala, assim, eles correndo, eu falava assim, eu não queria que eles sofressem, mas a dor era minha, não era deles. Então eu me vi exatamente assim, parece que eu sou uma criança querendo tirar deles algo que não pertence a eles, porque eles têm que viver isso. Eles não viveram o que eu vivi. Então essa dor que eu sinto não é a mesma dor deles. Porque eu sou uma mãe diferente, o pai é um pai diferente, uma história diferente. Então essa consciência que é legal, por isso que é importante a gente, no grupo de mães, eu trabalho, o primeiro ponto é autoconhecimento. Então a gente tem ferramentas para você saber qual é o teu perfil de personalidade, quais são os seus traços de caráter, como eu funciono em termos de temperamento. Aí eu vou me aceitar. Que, por exemplo, eu dei um exemplo para você, eu sou introvertida, apesar de falante aqui, mas eu sou introvertida. Até eu saber que eu era introvertida, eu me rotulei de tudo que vocês podem imaginar no mundo. Sofreu, né? Nossa, pra caramba. Então, eu sou, que bom, então eu tenho que aceitar e respeitar a minha introversão. E sinto muito se a pessoa não gostar. Sim, O claro. que eu vou fazer? O que você vai fazer com o que eu estou falando, eu não tenho domínio. O que eu vou fazer com o que você está me dizendo, eu posso controlar, porque só depende de mim. E as escolhas do que eu vou sentir ou não sentir depende de mim. E a gente tem que trabalhar, escolher coisas agradáveis. Lembra que eu falei no começo? Tá buscando que emoções agradáveis eu quero sentir. Que estão ok com o meu valor ou não? Então, eu trabalho esses 2 pontos. Eu já começo a me aceitar, ok. O que eu vou fazer? Criar ferramentas. Que ferramentas eu vou ter para, num momento de crise, num momento onde eu não estou legal, eu poder lançar mão para mudar a minha ação e buscar uma maternagem mais respeitosa, entendeu? Esse é o ponto. E para todas essas mães que estão sofrendo todo esse estresse, toda essa sobrecarga, como que você trabalha essa linha para aliviar esse estresse dessa Então, mulher? aí a gente está falando da questão desse estresse. Então, não dá para dizer que mãe não se estressa, porque ser mãe já é naturalmente estressante. Né? Você não dorme, você vai comer, você senta para comer. Ai, que delícia, eu vou comer. Não. Você vai ao banheiro. Quantas mães? Você fala, pô, já é estressante naturalmente. Então, a primeira coisa é você saber que você está sob estresse. Pedir ajuda. Né, que são coisas importantes da gente fazer, que às vezes a gente não faz, porque a gente acha que tem que dar conta. Então, pedir ajuda é muito importante. Tem muitas mulheres no consultório que elas falam, mas ele não tá vendo que eu tô toda descabelada, eu tô suja, o menino vomitou, fez cocô, eu tenho que trocar isso, pegar outro da comida, ele não tá vendo que ele tem que me ajudar. Ele pode até estar vendo, mas o cérebro feminino é diferente do masculino, você precisa informar. Amor, você pode pegar o fulaninho para dar comida para ele enquanto eu troco a fulaninha? Tem que falar e deixar claro e ainda checar. Você entendeu o que eu falei? Ouviu, maridos? Repete. Você entendeu o que eu te disse? O que você entendeu do que eu te disse? Porque a comunicação é complicada. Às vezes eu falo uma coisa, você entende outra. Exato. Por isso que rever o serviço é importante. Certo, doutora? Sim. Tá até ouvindo, pessoal? Teve uma direta aí. Depois eu vou ter que conversar sobre isso em casa. Dividir. Tá tudo bem né? fiscalizar. Sim, assim, é dividir, né? Dividir no sentido de como é bom para mim, como não é. E eles aprenderem a falar também, porque a grande parte... Tem muitos homens muito extrovertidos, tem homens muito introvertidos, eles não vão falar, eles vão para a caverna. Tem um perfil que fica na caverna. E aí entra naquela coisa, tá tudo bem. Ela é assim mesmo, ela é controladora. Porque nós somos controladoras, as mães têm uma grande tendência a querer controlar tudo. Então, até página 2, não necessariamente. A gente precisa, o que a gente precisa, de fato, eu posso falar com certeza, fazer com que as asinhas da autonomia dos nossos filhos sejam desenvolvidas como um músculo. É a mesma coisa, eu quero que meu bracinho fique forte, eu tenho que ir para academia e não posso parar, porque senão ele não vai ficar. E dependendo do meu traço, ele não vai ficar nunca musculoso, aquela coisa bonita, porque não faz parte do meu perfil. Quando a gente entende cada um dos traços, a gente sabe o que é possível e o que não é possível. Não só em termos corporais, como emocionais, e do que eu consigo fazer ou não. Por exemplo, tem um traço que... Não adianta você querer criar um tipo de traço de uma criança, vai fazer academia, vai treinar, vai não sei o quê. Não vai, não é dele, não é uma coisa que gosta. Vamos fazer outras coisas para despertar esse interesse nessa criança. Então, sabendo desses traços, é muito legal como você conduz, como você interage. E aí não é impositivo. É uma coisa de desenvolver autonomia, desde o piquititico. Eu vejo nos meus... Eu fazia.
Hoje eu me arrependo muito. Já sabe amarrar o sapato, amarrar sozinho. Sei lá, vai se trocar, se troca sozinho. Vai arrumar o quarto, puxa a caminha. Não, a moça vai vir. Não precisa, precisa. Ela vai cuidar de outras coisas da casa, mas ele tem que saber o que é Autonomia. dele, autonomia, pegar a roupinha, vamos pôr na máquina com a mamãe. A gente não faz, ou porque trabalha fora, ou porque tem alguém que faz, ou porque você não tem tempo de ensinar. Eu acho que Mas isso que eu acho que molda. isso é uma questão que eu exerço muito, eu faço muito esse exercício de eu sei que eu vou ensinar um dia e ele não vai aprender em um dia, que a criança não vai aprender em um dia. Uhum. Tipo, pegar a roupa Não do vai, banho e colocar na não. máquina. E às vezes a gente está cansado, a gente quer fazer rápido, vai lá e resolve. Isso, Mas é o exercício de todos os dias, nesse momento, ela tenha paciência, você vai falar isso quantas vezes for necessário, para todos os dias você repetir isso, e uma hora, isso aconteceu com tudo que eu quis ensinar, assim, não que eu seja, nossa, mãe perfeita, não sim, é isso, mas assim, as coisas que eu quis ensinar, eu fiz assim e deu certo. sim, Eu falei todos os dias as mesmas coisas, igual a oração que eu fazia todos os dias fazendo oração com eles antes de dormir, hoje eles fazem sozinhos pela isso, repetição. sim. Eles não são rápidos, eles não querem essa rapidez que a gente quer, Então, né? e assim, a criança naturalmente ela gosta de contribuir. Tem estudos, acho que na Gosta, Inglaterra eles gosta de fizeram regra. estudos que era um bebezinho assim, sei lá, devia ter um ano, estava começando a andar. E a mãe ficou num canto e tinha um armário e o cara tinha que abrir o armário, mas ele estava cheio de livros na mão. Então ele ia em direção ao armário e começava a cair. E ele fez isso umas 2 vezes. E a criança só olhando, só olhando. Na terceira, ela foi lá para abrir o armário. Que bonitinho. Porque isso é do ser humano. O problema é que a gente vai castrando a criança, vai cortando Sim. a Tipo assim, ai, criança. não põe não, senão você vai deixar cair. Deixa Exato. quieto, Você deixa que entendeu? eu faço. É isso aí. A gente faz Você muito isso. cortou, pronto. É que nem papagaio, você quer que ele fique lá fora voando nessa mata linda ou fica preso dentro de casa? Eu Exato. gosto de ter uma árvore em casa, tá bom, é uma escolha, mas vamos deixar voar, né? Sim. Tá aí para isso, é fazer com que esses exercícios que é natural da essência da criança não sejam podados por nós, que Sim. eles consigam caminhar, porque eles vão caminhar para a vida com segurança. Se a gente fica querendo controlar muito, fazendo muito por eles vão ficar inseguros, eles vão ficar ansiosos. E lá na Vão se sentir frente incapazes. vão se sentir incapazes, aí vem a depressão. Por isso que quando Sim. você perguntou quem você é, eu mudei realmente a trajetória da minha vida profissional no sentido de eu queria fazer o caminho contrário, porque a gente vê o sofrimento quando chega no consultório, de uma depressão, de um pânico, ou de adolescentes se cortando, se machucando, tentando se matar. Isso é muito sofrido, é angustiante pra caramba. Só que por que chegou nesse ponto? Porque lá atrás teve os buracos, e buracos enormes, muitas vezes de negligência, pelo burnout, negligência, violência, abuso verbal, físico, uma não coesão do casal, um ambiente tóxico. Se a gente puder dar consciência para essa família, começando pela mãe, que é uma escolha minha, tá? Mas assim, isso é geral, todos que fazem parte dessa família deviam ter essas informações. A gente vai criar uma criança mais inteira, Sim. mais dona de si, mais segura, sabendo das limitações, sabendo que eu posso sentir, que eu posso dividir, que eu vou cair, vou quebrar a cabeça assim, eu vou levantar, eu vou me frustrar. As crianças hoje em dia não são frustradas. Uhum. Não, é um excesso de dopamina, é prazer, 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 prazer. É só ver TikTok, não tem como você estar bem. Não. Você vai querer sempre mais, 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 mais. Aí vem o consumo, você quer tanto uma coisa, depois que você teve, eu quero outra, porque agora isso está no armário, por exemplo, não quero mais. Exatamente. Então, não preenche, e aí você vai escalando para preencher com outras coisas mais fortes. Vão ficando com vazios cada Vão vez ficar, maiores. ou vai para uma depressão, ou vai para uma adição, Sim. e vai para coisas que não são saudáveis. E eu queria falar um pouquinho do estresse materno, que esse aí, ó, é geral, estresse Sim. materno. Mas, assim, quais são os sinais que uma mãe... Porque, igual você falou, a gente tem uma régua ali, né, uma Sim. graduação de estresse, que às vezes ele tá leve, às vezes ele tá pesado. Sim, Mas a gente não sabe. sim, Quando é que esse estresse passa do limite? Quais são os sinais que sim. uma mãe tem? Porque daí fala, ó, agora talvez Então, seja a hora de procurar ajuda. legal. Então, por exemplo, vamos contextualizar. O burnout materno, ele já está na exaustão. Então, você imagina que você já está com a língua de fora, você não dá mais conta. Você já virou a curva, está lá no menos 20, né? Já passou. Para eu chegar no burnout, eu tenho que estar escalando essa curva, então eu vou entrando num estresse, fase 2, fase 3, fase 4. O grande perigo, que eu acho que é aí que a gente tem que estar pondo atenção, é na fase 1 para a fase 2, que a gente... Vamos pegar a fase 2, que é lá em cima, né? A curva, o ápice dessa curva. Que é onde eu estou produzindo, que eu estou fazendo, que eu estou dando conta, eu tenho 3, eu faço, eu levo, eu busco na escola, eu vou trabalhar, eu vou fazendo um monte de coisa e está indo, só que eu estou me cansando.
Então, eu estou me irritando, a libido diminui, eu não durmo melhor, não durmo bem, eu como mais ou menos, eu como muito, eu como pouco. Mas vai, assim, tipo, é normal, a gente vai se justificando. Imagina que eu tô com um elástico aqui e eu vou puxando, que nem você falou, eu puxo, daqui a pouco solto, daqui eu puxo, daqui a pouco solto. E você pode estar nisso por anos, 10, 20 anos, você pode ficar nisso. Só que uma hora você vai pular para a fase 3, e aí começa a ter sinais e sintomas que aparecem mais fortes, estão sempre olhando para a frequência, intensidade e duração dos sintomas. Mas eles vão embora. Então, eu às vezes me irrito, eu fico diferente, eu fico alterada, eu tenho vergonha das minhas ações, eu não durmo bem, eu não como bem, eu tenho dor de estômago, começo a ter sintomas físicos, muitas dores musculares, digestão que não está legal, começo a ter problemas de pele, a insônia vem com tudo, a libido que também fica muito ruim. E aí, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu já não quero trabalhar, eu vou forçada. Então, aí eu estou entrando na fase 3. Quando ela vai, por exemplo, picos glicêmicos, alteração de pressão, mas vai e volta, vai, eu estava ruim, mas agora estou bem, mas estou bem. Já está na fase 3. A fase 4, quando essas coisas vêm e ficam, então elas não vão mais embora. Eu fico irritada por qualquer coisa, eu tô irritada, não sei nem porquê, olhou pra mim, já tô querendo pular, eu já ou como muito, ou como pouco, ou eu não durmo, eu tô precisando tomar remédio pra dormir, ou eu tô com muita dor de estômago, aí cada um tem os seus gatilhos, né, os seus pontos de tensão. E se a gente não para olhar aí, ou pra ter alguma coisa, a gente que tá no estresse, a gente não vai ter noção. Não enxerga. Porque você tá lá. É como se você estivesse surdo E para nesse aquilo que está último momento tá com acontecendo. uma exaustão extrema, que não Exaustão parece. física e emocional. Acordo cansada, não quero levantar da cama, ou termino o dia tipo, gente, eu quero minha cama, não vou sair, É amigos, sintoma quem de gosta de depressão. amigos, parece, mas assim, não só, né, porque vem uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande, e aí por exemplo, se eu tenho uma vida social, eu vejo o celular, não quero atender, não quero falar, então você muda, é como se, o que aconteceu comigo? Sou outra pessoa. E quem está em volta percebe muito mais do que você. Você até pode notar que tem alguma coisa. Então, é a importância de estar informando como que eu posso estar notificando, puxa, isso está acontecendo alguma coisa, vamos parar por aqui antes que piore? Porque daí quando entra num burnout mesmo, o que acontece? Tem exaustão física, tem exaustão emocional, você começa, por exemplo, um burnout profissional. Você vai querer sair do emprego, você vai faltar, você vai pedir atestado, e não sei o quê, mas você pode pedir atestado do seu filho? Você pode faltar do emprego? Você não pode, porque o seu filho depende de você. Mas você vai se afastar da sua fonte de estresse, que é seu filho. Então você vai ter um distanciamento dessa criança que é muito ruim para ela, porque a criança ela está sentindo que tem alguma coisa acontecendo. Então é como se tivesse um esvaziamento dessa conexão. Lembra que eu falei da conexão lá, da empatia? Vai esfriando, vai ficando distante. E essa mãe começa a se culpar porque ela vai ter referência de quem ela foi, como ela funcionava. E agora eu tô assim, então eu sou uma péssima mãe, eu não tô legal. E confunde com sintomas depressivos, mas às vezes não é depressão, é o burnout. Entende? E aí tem a questão do casal, começa conflito entre casal, vai ter briga, vai ter desgaste. Aí vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, essa é a diferença do burnout, que são esses 4 sintomas mais importantes de você notar. E o estresse mesmo são sintomas que pode mascarar uma depressão, pode mascarar uma ansiedade, mas às vezes não é. Por exemplo, eu já peguei casos com um paciente, você que trabalha com isso, eu falei, respira. Então, você fala assim, põe a mão aqui, põe a mão aqui. Aí você pede para respirar. Ou a mão não mexia, ou ela fazia assim. Só tem uma respiração que é uma hiperventilação. Você vai hiperventilar, você vai desencadear sintomas autonômicos que vai ser igualzinho uma crise de pânico. Então, ele não está tendo crise de pânico, ele só não está respirando. Por que ele não está respirando? Porque ele está ansioso. Por que ele está ansioso? Porque pode ter um perfil, ou porque ele está com uma mente que está atolada de coisas que tem que fazer, não dá tempo de esvaziar. E falar, peraí, calma, eu faço o que é possível, eu não preciso me cobrar, eu não tenho o quê, eu posso querer, eu posso relaxar, eu posso parar, eu posso ter tempo para mim. Quem que faz isso? Ninguém. Não faz. E é como se fosse errado, um pecado. Eu vou sair com as minhas amigas, vou deixar meu filho. Né? Muito casal se separa, inclusive, nessas fases, Nessas fases, Porque exatamente. a criança exige muito cuidado, geralmente Sim. a criança pequena, 1, Sim. 2 anos. E eu já li uma matéria falando sobre isso, que os casais acabam se separando por isso, porque eles não se encontram mais nessa Não tem tempo loucura. pro casal.
não tem tempo casal. Tem um trabalho que eu faço da resgate da libido, que tinha muitas mães, mulheres, né, no geral, que falam, minha libido não tá, minha libido. Mas a libido não é só o sexo. Sim. É tudo. Tanto que eu Sim, falo, para você aproximação. ter uma boa vida sexual, você tem que estar bem na vertical e não na horizontal. É verdade. É na vertical, então é um sorriso no café da manhã, é um mimo que seu marido traz ou que você traz para ele. Se você fizer uma enquete nas suas amigas, pode perguntar quantas beijam o marido na hora de ir embora. Ok. Poucas. Quando dá um abraço, quanto tempo de abraço? Abraço libera ocitocina, é bom, é curativo. Dá um abraço, que pede, me pede. Aí se está fragilizado, imagina, lá fora tem muitas pessoas que podem fazer isso. Então aí fica fragilizado, aí abre uma porta tanto para a mulher quanto para o homem para fazer o que quiser. Não para fazer, mas fica mais fácil. Sim. Por isso que eu estou falando disso, porque você trouxe esse assunto. Sim. Muitos se separam por conta disso e não entenderam que a origem de tudo isso aconteceu pela falta de intimidade. Não tem a troca. Estou cansada. Por que acaba acontecendo quando você está estressado? Você vai jogar a sua responsabilidade daquilo que você sente para quem? Para o outro. Então você não me ajuda, você não faz nada, é tudo para mim, sobra nas minhas costas, eu estou cansada, eu estou esgotada, eu não aguento mais. Quem que nunca falou isso? Pouco pra caramba. Isso é triângulo dramático. Você fica na tua criança o tempo inteiro. Tá, então eu não aguento mais, o que eu preciso fazer para aguentar? Vem cá, vamos sentar, reunião da família. Conversar, Vamos conversar. Vamos pedir. Vamos pôr essa turminha para sair do sofá e ajudar. Porque, coitado, tem prova amanhã. Coitado, é muita coisa, tá estudando. A gente não faz reunião no trabalho, a gente tem que fazer reunião em casa. Tem que ter reunião de família. Isso é fundamental. De família, senta todo mundo e fala, eu estou satisfeito com isso aqui eu não estou satisfeito, o que tem que melhorar, tem que fazer. Tem que ter. Eu tinha, quando eles eram pequenos, eu ia trazer, eu acabei esquecendo. Tem um negócio chamado saquinho das emoções. Aí eu punha lá dentro as principais emoções: raiva, medo, tristeza, alegria e amor. E eu amarrava, tinha um que amarrava na porta do meu quarto em cima e tinha embaixo também, tinha espalhado esses saquinhos. Eu lembro uma vez a Isabela, minha do meio, ela falou assim, veio com o saquinho, pequenininho. Aí ela tirava assim, falei, vamos tirar o saquinho das emoções. Ela tirava, olhava e punha de volta, olhava e punha de volta. Falei, não tem problema, você pode escolher a emoção que você quer falar. Daí ela tirou raiva. Eu tô com raiva de você porque você falou isso pra mim lá na lavanderia. E falei, quando que eu falei isso? Em que momento eu falei isso? Eu não tinha nem percebido o que eu tinha falado, que para ela foi muito assim, como assim você falou isso para mim? Falei, filho, primeiro, não lembro de ter falado isso. Se eu falei, te magoou, eu sinto muito. Então, assim, às vezes a forma como a gente fala, pensa, um toquinho desse, você cresce, você é um monstro, você vira um gigante perto dela, é muito ameaçador. E ainda falando alto, gritando, gesticulando, nossa, você vai engolir, é logo mal. Sim. Então, assim, é baixar na altura, é falar no mesmo tom, é perceber, isso que é autorregulação, é perceber que você tá vendo que você tá irritado, fala, peraí, eu não consigo falar com você agora. Eu preciso ficar calma. Eu usava muito as cores dos estados de ego, que é o azul, o amarelo e o vermelho. O vermelho é a criança, o amarelinho é o que para e pensa, e o azul é o que manda, né? Eu falava, não estou podendo, eu estou na criança, não dá para falar agora, eu preciso de um tempo. E aí começou a se falar sobre isso. E eles falavam, eu estou na criança. Mas você está na criança. E não sei o quê. Então ficou gostoso, porque assim, e aí quando você traz o conceito dos traços de caráter, os três são diferentes, né? Então tem um que gosta mais de contato, que gosta mais de carinho, e você sabendo disso, você respeita o outro. Então você escolhe. Não estou falando que a gente tem que. Eu lembro de um paciente que falava assim: então você está me ensinando a ser falso. Eu falei, não estou te ensinando a ser falso, estou falando que você, conhecendo como o outro faz, você tem uma escolha de fazer por amor. Não é ser falso. Eu não vou passar por cima de mim, mas eu escolho fazer algo que eu não quero. Então, por exemplo, eu tenho um traço que eu gosto de abraçar, mas assim, não gosto de muito contato, pela introversão, lá que eu falei. E eu tenho uma filha que adora, então se pudesse, ela entrava de novo dentro. E eu respeito. E aí ela sabe que eu também tenho meu limite. Eu falo assim, já deu, meu esquisadinho já tá aparecendo aqui, tá bom, né, linda? Ela dá risada, eu também dou, porque a gente se respeita. Tem outra que não gosta muito, então eu falo, você tá de pássaro preto hoje? Daí eu faço antigamente, não sei se você sabe, mas tinha um pássaro preto que ele punha a cabecinha e você fazia assim. Não, daí eu falo assim, é o meu pássaro preto, então vem, ela faz assim. Tá bom. E tá tudo bem. Se eu não sei disso, a gente tem essa tendência. Ou eu sufoco, eu vou trazer para mim, tá vendo? Que mal agradecida, e não sei o quê, ela não custa me dar um abraço. Não é, isso é minha criança falando.
E o meu caçula, ele tem um pouquinho dos dois. Então, assim, de falar, às vezes eu sinto na voz que ele não gostou. E eu vou dividir. Filho, eu tive essa sensação que você sentiu isso. Eu achei mesmo que você tinha falado isso, aquilo. Não, mas eu não disse isso. O que eu quis dizer foi aquilo. Então, você checa. A gente está sempre cheio de más interpretações na Sempre. vida, né? Porque, Em casa não é diferente. Então, porque você tem uma história. Eu tenho a minha história, eu tenho minhas dores. Dor de rejeição, de abandono, de ser traída, deixada de lado, excluída, de errar, de não poder errar. Nós estamos todas elas, uns mais, outros menos. Agora, se você fala alguma coisa que tocou na minha dor, se eu não sei que tocou na minha dor, eu vou interpretar o que você disse a partir da minha dor. Sim. E não em cima do que você disse. Então, eu falo assim, o que você diz e o que eu escuto, entre nós tem um abismo. Porque cada um olha diante a realidade que tem. Né? E quando a gente entende isso, você escuta de uma forma que a gente chama de escuta ativa. Eu vou escutar o que está por trás. Eu não vou escutar e reagir. Opa, peraí, eu senti isso. O que é meu disso? Isso. Daí vem o que você falou. Eu vou acolher minha criança interior. Manequim, você se sentiu irritado porque falou que você tinha que. Eu tenho um traço muito alto, que é um traço que não cresce, não posso errar, tenho que fazer, não sei o quê. Tenho o quê? Nossa, tenho o quê que eu não fiz? O que eu tinha que ter feito, que não sei o quê. Já vai para um lugar de cobrança. É muito ruim isso. Então, você sabendo disso, se você tem liberdade, você fala. Você pode trocar o tenho o quê por você gostaria, ou você poderia, que é mais gostoso, mais sonoro para minha dor ouvir isso. Só que tem gente que você não pode falar, filho, bem, nem conheço. Você vai falar, não vai. Só que você acolhe. Não, isso é meu, é minha dor, vamos pro que importa. Pessoal. Não é pessoal, exatamente. Ó, eu tô com o seu livro e o seu e-book aqui. Eu queria parar para falar um pouquinho deles, porque senão a gente não vai falar, porque o assunto rende, né? A gente sabe que esse assunto rende. Esse daqui é o seu livro, Se Eu Soubesse. Sim, se eu soubesse é aquilo que eu falei. Se eu soubesse, eu parei e para olhar, o que eu gostaria de saber se eu pudesse ser mãe de novo. Aí, tem várias dicas, é muito simples de ler. São ensinamentos. Ensinamentos, exatamente. É tipo assim, ó, se eu pudesse ter uma cartilha, um manual para ser mãe, seria isso. Começaria por aqui. É um começo, né? Porque tem muita coisa pra gente saber, mas eu acho que é o básico, é você poder se pôr no presente, no aqui e agora, ser assertivo, você saber o que você sente, cuidar da criança interior, você poder pôr limites, pôr rotina na família, nas crianças, saber o que é o comportamento, o mau comportamento, que a gente julga o mau comportamento da criança, mas tem muita coisa por trás do mau comportamento. Tem uma emoção que a gente precisa estar indo atrás da emoção e não do mau comportamento, né? Então, com certeza. Tem um monte de dicas muito legais aí. E a gente também tem o e-book, que é esse Reconectando com a Sua Criança Interior, um guia de autocuidado para mães. Aí esse daqui já esse está no Instagram. Se você entrar no Instagram, tem um íconezinho que você clica lá, você vai ter o link de acesso ao livro, tem o e-book, tem os outros trabalhos que eu faço. E tem um livro novo, certo? Tem um livro novo. A gente pode falar que vai ser Pode. Mamãe, me ame como eu sou. Então, eu falo dos traços de caráter. Então, eu explico o que são os traços de caráter, quais são os traços de caráter, e tem um momento onde eu falo como se eu fosse a criança. Então, o que eu gostaria de receber dessa mãe, o que eu não... Mãe, não faz isso porque isso me faz mal. Então, é muito bonitinho. Eu fiz com muito carinho, tem uma professora que me ajudou no prefácio, e quando eu li, assim, eu até me emocionei, porque você fala assim, gente, que demais você poder estar dividindo isso com seu filho, e poder olhar para o seu filho, entendendo que até os 6 anos de idade você pode formar esses traços. Então eu posso intensificar a dor dele, ou eu posso, não vai ter como não passar. Sim. As marcas vão acontecer, mas eu posso ser mais consciente. Amenizar isso. E já tem previsão de lançamento? No final do mês vai sair. No final do mês, como está na gráfica. Então, a data que me deram é o final do mês. Mas vamos por comecinho de março. Sim, com certeza daí vai estar pronto, né? Eu aviso vocês. Que lindo. Mas parabéns. É bem legal. A gente vai ter muito ainda para falar disso. A gente quer muito te receber de novo, porque assim, é assunto. Ixi, é aquele assunto que não para, né? O dia inteiro aqui, tudo aquilo que você ia falando, eu ia. Sabe quando você já vai fazendo uma análise? Ai, eu sempre falo assim, tô fazendo isso certo. Isso aí eu não faço, não. Isso aí eu preciso melhorar. Então, só pontuando um positivo, outro negativo. Mas posso falar uma coisa para as mães que estão ouvindo a gente? Eu acho que assim, a gente tem que partir de um lugar que eu sou só um ser humano, que eu sou vulnerável. E dependendo do traço que eu tenho, eu vou ter mais culpa e mais crítica do que outras mães. Tem mães que são cuca fresca, e faz parte do perfil, faz parte do traço, e tá tudo bem, não estamos aqui falando que tem que ser. Mas eu tenho que olhar para cada um de nós, olhar para dentro da gente e falar assim, neste momento eu sou a melhor mãe que eu posso ser.
E se eu tenho essas informações, que legal, o que eu posso aplicar? Eu faço isso quando meus filhos estão tudo grandes, estão na faculdade, o menor está quase entrando. Então, até hoje eu falo, quando eu me percebo, porque assim, não é que a gente trabalha com uma coisa que a gente fica expert, não sei o quê. A nossa dor vai acompanhar a gente até a morte, eu não vou mudar quem eu sou. Posso melhorar, posso transformar algumas informações, mas a minha essência está ligada ao que aconteceu lá atrás. Então, no momento de fragilidade que eu não estou atenta, eu vou entrar na minha dor. Então, nesse momento, eu vou falar, olha, eu não gostei disso, eu queria que acontecesse isso. E você vai reconstruindo momentos que você vai continuar ensinando até quando eles forem adultos. E isso é muito legal, quando a gente entende que tudo bem ser frágil, tudo bem ser vulnerável, tudo bem expor o que eu sinto. E poder dividir isso com eles. Não é bate-papo, né? Não vamos tornar-nos nossos terapeutas, mas assim, de simplesmente baixar a guarda. Olha, mamãe, não dá para falar agora. Você tá triste? Tô. O que aconteceu? É uma coisa da mamãe, eu tô cuidando aqui, mas ó, tudo bem, tá triste, a gente só precisa dar um tempinho, respirar, vou ver o que tá acontecendo, daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Você tá ensinando ele a fazer isso quando ele estiver triste. Então, assim, o que eu posso fazer comigo? Então, que ações eu posso dar para mim em termos de desenvolvimento emocional, que eles vão estar olhando. Quanto mais você tá bem, você fica bem. Fica mais leve, fica a mais vida leve. fica mais leve. E os filhos querem o que da gente? Que a gente seja feliz. Sim. É só isso. Só que para eu ser feliz eu tenho que ouvir a minha emoção. Que emoção que eu quero sentir? A gente se engana muito nas relações, nas amizades, no casamento, no trabalho. Você tá mal, eu tenho que ir, mas tem que ir, tá sofrendo. Por que você vai? O que você gosta de fazer? Não dá para fazer outra coisa? Qual é o seu trabalho? Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro. Tá bom, vamos pensar gradualmente mudando isso? Você tem outros talentos, você tem outros caminhos. A gente não pode fechar portas, porque senão a gente sempre se justifica pelo medo. E no medo a gente fica no que é seguro. E o que é seguro muitas vezes não é, né? É uma armadilha. Para avançar novos caminhos. Exatamente. Então, arriscar. E quando a gente faz isso, a gente está ensinando que eles podem voar e voar longe. É o que eu falo, vai voar, voa mesmo. Dá aquela coisa que você fala, mas vai com Deus, é necessário. Porque como é que vai ficar tudo aqui grudado? Não dá, precisa ir embora. Bom, e para fechar, eu queria assim, ó, você deu tanta dica de ouro aqui que eu falei, acho que eu não vou nem perguntar qual que é a dica de ouro. Mas a gente queria uma mensagem final, Mônica, para você deixar assim para essas nosso público aqui de maior interesse com certeza vai ser as mães, mas eu acredito que ele se aplica a todo mundo que está envolvido com essa mãe. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, para essas mães. Se eu puder falar bem simples, eu simples falaria para a mãe, como eu falo sempre para mim, seja mais amorosa com você. Não seja tão dura. Porque a gente tem uma tendência de pegar o chicotinho e ficar chicoteando a cada minuto. Então, seja amorosa, tenha mais tempo para você, que é o autocuidado. A gente não tem tempo, a gente não se prioriza como a pessoa mais importante do mundo. E seja gentil com você. A gente tem um nível de crueldade no ser mãe que gera muita culpa. E a culpa puxa você lá para baixo. Então, se eu pudesse pegar tudo isso que eu falei e resumir numa palavra, é amorosidade. É desenvolver a amorosidade. A gente ser mais amorosa com a gente. Sabe que eu vi uma frase, eu li um texto essa semana que falava assim: você, uma mãe, toda mãe morreria pelo filho, certo? Mas aí ela rebatia essa frase: você viveria pelo seu filho? Porque na verdade é isso que a gente tem que pensar. O viver é tudo isso que você falou. É o autocuidado, é o se cuidar. Se eu me cuido, se eu tô lá, olha, suando para ir na academia todo dia, porque eu sei que isso me faz bem para ser uma pessoa melhor para mim e para os meus filhos, para minha vida, para o meu trabalho. Então, esse viver para eles, você viveria por eles? Sim, a gente tem que viver. Morrer é só uma vez. Exatamente. O viver todo dia. E eu acho que uma coisa importante também, considerando o que você está falando, que eu aprendi tarde, mas eu acho que seria bem legal se vocês que ainda têm filhos pequenos e quem está ouvindo a gente dificulta a vida do seu filho. Dificulta, porque isso vai de encontro com o que eu falei. Com o alto amor, com o autocuidado e com a autogentileza. Então, eu posso citar aqui, ficar o ano inteiro aqui contando quantas coisas eu fiz passando por cima de um desejo meu. Tipo, eles maiorzinhos. Mãe, me leva não sei aonde? Eu não queria levar. Já sabe andar de Uber, já tem todos os coisas de cuidados e tal. Ou tem uma pessoa que às vezes, estando disponível, pode levar. Ah, não, eu levo. Mas eu não queria levar. E por que eu falo eu levo? Porque a gente se sacrifica. Não, tudo bem, vai. Tudo bem nada, tô cansada, acabei de chegar do trabalho, eu vou ficar aqui, gente, se vira.
Ah, esqueceu a garrafinha de água, tá indo pro tênis. Vai passar cedo. Nossa, que ruim que você é. Vai passar cedo. Sabe por quê? Porque ele não vai esquecer na próxima vez. Sim, eu também. E a gente facilita a vida dos filhos. Eu tinha Gera a malinha do gato responsabilidade Félix. deles. Saía tudo lá de dentro. Plano A, plano B, plano C, tá com fome, tá com frio, tá com frio. Não ajuda. Sim. Depois que eu descobri isso, eu falei, nossa, que bem. Aí eu tive que sentar e redefinir. Gente, ó, alguma coisa vai mudar aqui. Não é que eu quero o mal de vocês, mas é que eu quero o meu bem. Uhum. E se eu não mostrar para vocês que eu quero o meu bem, eu não estou ensinando vocês a serem felizes lá na frente. Sim. Começa por aí. A gente se tratando como a pessoa mais importante do mundo. E aí, quando você resolve fazer, você faz por uma escolha, não por obrigação. Sim. Que você se impõe, porque não é obrigação. Uhum. A gente que se impõe nessa obrigação de fazer. Você quer fazer? Não, não quero. Nossa. Aí vira brincadeira, né? Fica você levando. Tem que ter humor, gente. Tem que ter humor. Sim. Tem que ter humor. A gente vai muito pro ranco. Pro pesado, Tipo assim, tudo onde você difícil. que se vira, eu não quero nem saber de você. Tem que Vaza ter daqui. humor. Tem que ter humor. A gente vai pro pesado. O pesado ele não traz coisa boa, uma energia ruim, vibra baixa energia. Quando baixa Harmonia. energia, vem um monte de coisa que não é Vamos legal. harmonizar. Vamos harmonizar. Exatamente. Perfeito, muito Obrigada, obrigada. gratidão, Mônica. meninas. Eu que Ai, agradeço foi pela linda a possibilidade de conversa. estar trazendo esse assunto que eu acho mágico, maravilhoso. Não, Não, isso Fico muito importantíssimo para todas as mães, enfim. A gente queria falar sobre isso já tinha tempo. Que legal. Bom, agora um recadinho para você que ficou com a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei esse assunto. Se você gostou, curte, comente, compartilhe com essas mães que você acredita que possa ser, dê esse abraço para elas, para mostrar que existem sim ferramentas para a gente se tornar uma mãe cada vez melhor, se cuidar, né? Viver para os nossos filhos, ter uma vida em mais harmonia, né? Com certeza. Muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, meninas. Estão fazendo um trabalho lindo, viu? Ai, obrigada. Muito lindo. Daqui a pouco eu vejo